E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aí no canal, desta vez aí com conteúdo diferente. Vamos estar falando sobre política. E eu gostaria de pedir a você que, se esse conteúdo for de relevância, se inscreva aí no canal, deixe um joinha, compartilhe meus vídeos, deixe um comentário, ative o sininho de notificação para que YouTube venha te recomendar outros vídeos e dá uma forcinha aí, né, para o canal. Vamos falar sobre a política social e econômica. Essa votação aí que tem aí de 4 em 4 anos, essa troca aí de governante aí, essas trocas aí de representantes, que a gente às vezes é obrigado a votar. E talvez só de eu falar em política você já deu um calafrio ou um estresse aí, né? Porque talvez você não sabe o que significa também, né? Porque muitas vezes a gente tem raiva de certas coisas, certas palavras, ou de certos adjetivos, porque a gente não procura o significado. Depois que você procura saber o significado, você vai entender, fala, nossa, estava pensando que era uma coisa, é outra. Porque muitas vezes é adjetivado de uma forma, né, estranha, né? E política não é nada mais, nada menos do que a arte ou ciência de governar. A arte ou ciência de governar. A arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estado. É uma ciência política, na verdade, né? Então, assim, não é outra coisa a não ser isso. É uma arte de governar, né? E quando fala de política, existe a política social, econômica, ou seja, administração na área social, na área econômica. E é isso que esses homens que se candidata, né, que vai lá e muitas vezes a gente elege, ele se elege ou perde, muitas vezes ele perde de governar, né, socialmente, ou ganha para governar socialmente, economicamente. E muitas das vezes você, cristão, servo do Senhor, pastor, pessoa de mente sadia e inteligente, talvez não se atentou que é uma coisa tão comum, né? E é uma coisa que todos fazem, governar. Você governa a sua casa, né? Você lidera a sua casa. Um político, um vereador, um presidente, um senador ou um governador, ele faz nada mais, nada menos do que isso, do que governar, do que ele faz administrar, entendeu? É dar opiniões, dar ideias, fazer projetos, aprovar leis, lutar contra leis, criar leis, são isso. Na sua casa você faz isso, na igreja o pastor faz isso, a gente faz isso, com o grupo que você lidera, na sua empresa, entendeu? Na sua vida você lidera, é isso. E será que isso realmente isso é coisa do diabo? Isso não é bom? Isso é contaminante para a gente que é cristão? Será que realmente é ruim? Não é algo bom? Será que não é algo que Deus aprova? Será que está certo esse pensamento que você tem de ver um político num púlpito e achar ruim, né, excomungar, sair fazendo maus comentários, até mesmo colocando na cabeça de outras pessoas que não devem, né, ter esse tipo de atitude, de ouvir pastores fazendo indicações, né? Às vezes você fica com raiva quando o pastor está apresentando algum político na igreja, entendeu? Orientando a melhor forma de entender. Será que realmente esse pensamento seu está correto? Vamos ver na Bíblia se realmente não teve homens fiéis a Deus, né, pessoas cristãs, né, governando e governaram muito bem. Será que realmente, né, biblicamente, isso não é para a gente cristão? Será que você não está errado? Você que às vezes tem até um chamado para governar, né, para liderar, já teve, quem sabe, até mesmo o pensamento de entrar na política, entendeu? Dar o seu nome lá,
e você deixou isso para lá, e falou que nada, isso não é para crente não, se eu entrar eu vou me corromper, eu vou perder a salvação, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do inimigo. Será que realmente você está certo? Porque eu acredito que não. Você que deixa no Brasil até mesmo de votar, ou você que vende o seu voto, será que você não está sendo irresponsáveis? Será que você não está colocando a vida do teu filho, da tua filha, o futuro do nosso país, do nosso, né, da nossa nação na mão de Satanás? Será que não é você mesmo o responsável? Vamos ver isso? Será que o José, governador, aquele rapazinho que está na Bíblia que fala que teve vários irmãos, ele teve 11, né, 11 irmãos, foi vendido, você conhece a história? Se você procurar, você vai ver. Ele era uma pessoa temente a Deus, era diferente dos seus irmãos, era diferente, era mais amado pelo seu pai, né? E por causa disso, lembra a historiazinha que conta? Por causa disso ele era muito invejado dos seus irmãos. Você esqueceu desse versículo? Aí a Bíblia fala que ele foi vendido, né, para os ismaelitas, foi vendido, foi levado para o Egito, de lá ele foi preso, injustiçado e foi governador lá do Egito. Será que na Bíblia não tem uma passagem que fala de um rapaz chamado também Daniel, né, de uma família real que foi levado, né, para uma terra estranha, de lá foi governador, governou com toda a sabedoria, e Deus era com ele. Aquele Daniel que foi jogado na cova dos leões, que era homem fiel, reto, temente a Deus, que orava 3 vezes durante o dia e tudo mais. Será que não tem esse versículo na Bíblia? Outro homem também chamado Davi. Será que essa história não está na Bíblia? Que fala que Davi, né, era um menorzinho dos seus irmãos, que Deus ele pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé para escolher ali o ungido dele, né? Porque quando Saul estava governando, Saul já não andava mais na direção de Deus, já não tinha mais visão de Deus, já não obedecia mais o Senhor, e Deus ele rejeitou, né? Rejeitou ali o reinado de Saul. E Deus pediu para que Samuel fosse para a casa de Jessé, que lá tinha aquele Davizinho que ficava lá no campo, lá, né, até mesmo desprezado de seus irmãos, ninguém dava nada por ele, mas era homem, né, ali, segundo o coração de Deus. Foi lá e Samuel derramou a unção, o óleo na cabeça dele, e ele governou. Aquele Davizinho que matou ali o gigante. Será que isso aí é o que? Um conto de fada? Ou isso é bíblico? Então, por que esse pensamento, meus irmãos? Tem uma passagem na Bíblia que fala, lá em Provérbios 29, versículo 2, que quando o justo governa, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2. Referências bíblicas de um homem chamado quem? Quem foi que escreveu isso? Não foi Salomão? Salomão também não foi o filho de Davi, quando Davi, né, já não, né, tinha passado ali o reinado, né, a vez de Davi, agora foi Salomão. O próprio Salomão não escreveu isso, um homem sábio? Será que isso não está correlacionando com a época que nós estamos vivendo, com o governo que está? Será que a gente não está sofrendo porque o governo está na mão de pessoas corruptas? Quem é que está na presidência hoje aqui no Brasil? Será que é um homem reto, íntegro, que está zelando pela obra de Deus, né, pela nação, pela família, que é a maior instituição constituída por Deus? Ou ele está criando leis para, né, ideologia de gênero, igualdade aí sobre homossexualismo, né? Não está criando um monte de leis aí que só o sangue de Jesus, aprovando coisa que Deus abomina, união instável entre pessoas do mesmo sexo? Será que eles não estão aprovando casamento de mulher com mulher, homem com homem? Será que eles não estão tentando criar leis aí, principalmente para você que é novo, que tem filho, igual eu tenho filho pequeno, né, para mudança de sexo? Será que eles não aprovam aí que o pai não pode corrigir o filho, que a Bíblia fala que o pai tem que corrigir o filho com vara? Será que essas leis aí que o pai não pode corrigir o filho, que o pai pode ir até mesmo de preso, será que não são essas pessoas dominadas por Satanás que estão criando essas coisas? Ou são homens de Deus que estão lá dentro? Não era para estar um pastor lá,
lendo a Bíblia, ensinando o povo, não somente na igreja, ensinando toda a nação a servir a Deus? Ou um satanista que muitas vezes é elegido? Não são essas coisas que acontecem? Isso é bom? É bom isso aí? Ou é ruim? Porque eu acho isso ruim. Igual você vê aí, se você for ver aí em Timóteo, né? E muitas vezes nós temos que ficar orando aí, orando por esses bichos. Muitas vezes não está acontecendo nada, porque para acontecer também eles têm que, né, que dar o lugar, né? O que o apóstolo Paulo falou aos Timóteos? Se você for ver aqui, o apóstolo Paulo aqui em Timóteos 2 em diante, está falando assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam de precauções, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Mas o mais interessante está falando assim: pelos reis, ó, orar pelos reis e por todo que estão em eminência. Eminência que estão governando, que estão, né, com o poder na mão, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Muitas vezes a gente nem faz isso. Tem que orar para aqueles homens que estão lá, porque muitas vezes são pessoas dominadas por Satanás, pelo inimigo, que não serve a Deus, né? Que a gente tem que orar para que o Espírito Santo de Deus entre lá, faz a obra, para que Deus, né, intervenha no meio. Mas se fossem homens e mulheres de Deus que estivessem lá, não era mais fácil? Vamos pensar nisso? Ou não? Todas as autoridades são constituídas por Deus, né? Estão lá, foi Deus que permitiu. E muitas das vezes Deus ele pode tirar eles também, né, do poder se Deus quiser, mas Deus não vai fazer isso, porque é eu e você que elegemos esses homens, essas pragas ruins que estão lá. Então vamos pensar nisso, gente. Agora, somente agora, na época de eleição, na época de política aí, procura saber, ora a Deus, procura saber. Esquece esse negócio aí de esquerda aí. Crente que fica votando aí no pessoal da esquerda, diz que é crente, mas tá sendo conivente. Se você vota aí nesse povo aí do diabo que cria leis injustas, por causa aí que é do povo, por causa que dá emprego, dá cesta básica, Bolsa Família, não sei o que, só essas coisinhas de besteira. Aí no final vai todo mundo pro ralo. Então vamos pensar nisso. Se você analisar aí essas coisas que eu falei com você, você vai entender que realmente teve muitos homens aí de Deus, servos do Senhor, que governaram. Se alguém tiver que se corromper, vai se corromper. Se alguém tiver aí que se contaminar, vai contaminar. Não são só os que entram lá na política, não. Tem muitas pessoas que estão se contaminando na sua mente, seu pensamento, com língua de todo tamanho, entendeu? Falando mal de um, de outro, defamando um e outro, pecando nas escondidas. Lá é mais fácil a gente saber, às vezes se escandaliza, por quê? Porque, né, são vistos, né? São pessoas que estão em eminência, são, como se diz, eles são espelho, né? Tá todo mundo olhando para eles. Agora na igreja, quando o pastor cai, ou alguém cai, se escandaliza mais, mas todo o tempo tem alguém tem alguém pecando diante de Deus. Entendeu? Vamos pensar nisso. Tudo bem? Fica com Deus.